Seja bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, ao nosso 19º dia de jejum e oração. Está quase acabando. Que bom que você está aí. Espero que você esteja firme e forte no seu propósito, não somente de jejum, mas também de oração, de estar acompanhando as nossas transmissões e principalmente no compromisso de estar buscar e viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Lembrando que não é só para esses 21 dias, tá? Esse sobrenatural do Senhor é para a nossa vida. É lógico que nesses 21 dias nós queremos despertar você para isso. Mas é exatamente isso, te despertar. Para que você possa continuar vivendo, continuar desfrutando da presença de Deus que é sobrenatural, que é milagrosa na sua vida e na minha vida. Hoje, uma quinta-feira um pouco mais fria, não é verdade? Então, espero que você esteja com o seu corpo aquecido, que já já nós vamos aquecer o nosso coração louvando ao Senhor, com a palavra e depois com o momento de oração. Mas antes eu gostaria de ler um texto para você que encontra no Salmo de número 150, versículo 1 diz: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar por tudo que Ele já tem feito em nossa vida. Já estamos aqui no 19º dia e nada melhor do que nós louvarmos ao Senhor. Por isso eu te convido aí na sua casa agora a aquecer o seu coração, aquecer a garganta, para que você possa louvar ao Senhor com muita força, com muito entusiasmo, para que Ele seja louvado por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, louve ao Senhor. Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando.
louve, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, não importa o momento que você esteja passando. Louve sempre ao Senhor, porque não há nenhum lugar melhor do que estar em sua presença. Não há nada mais grandioso do que experimentar a presença do nosso Deus. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. É onde nós queremos estar, é onde o nosso coração quer estar, em tua presença, Pai. Só em tua presença, só em tua presença. Esse é o nosso desejo, Jesus. Nos leva para mais perto de ti. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, paixões não me seduzam. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer
conserva o nosso coração sempre com sede, com fome da Tua presença, sempre esperando em Ti, nunca olhando para as coisas que esse mundo tem a oferecer. Que nós não sejamos seduzidos, ó Pai, por coisas que não vêm de Ti, mas que o nosso coração esteja totalmente voltado para a Tua presença, esperando em Ti, crendo em Ti. Esse é o nosso desejo. Amém. Amém. Como é bom nós louvarmos ao Senhor, como é bom nós declararmos as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, e como é bom nós então declararmos que a presença dEle é o melhor lugar onde nós podemos estar. E a verdade é que em dias como esses que a nossa igreja tem passado, dias de muitas lutas, dias de muito choro, de muita consolação uns aos outros, dias difíceis, dias que parecem ser insuperáveis, dias que parecem que não vão ter fim, na verdade. Parece que quando alguma situação acontece, parece que as coisas estão voltando à normalidade, parece que aquilo já está passando, de repente vem notícia em cima de notícia, e a nossa igreja tem enfrentado alguns dias difíceis, alguns dias de dores, alguns dias de luto, alguns dias de muitas dificuldades. E não somente a nossa igreja como um todo, mas eu quero falar agora exclusivamente com você. Porque talvez você chegou aqui no 19º dia, talvez você já chegou cansado, talvez você já chegou cansada, talvez você chegou achando que, poxa, já é o 19º dia, e parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que Deus não me ouve mais, parece que Deus já não escuta mais a minha súplica, parece que Deus já não vem mais ao meu favor, e parece que algo se tornou pesado na sua vida. E talvez você, talvez eu, talvez nós como igreja, nós às vezes nos parecemos um pouco com o Salmo de número 77, em que o salmista, é um salmo de Asaf, e talvez eu e você, nós às vezes até nos achamos que nós escrevemos isso durante esses dias. Salmo de número 77 diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda, orei 21 dias, melhor, já faz 19 dias que eu tenho orado, de mãos estendidas para o céu, de joelhos no chão, mas a minha alma recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas nem dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que se passaram, nos anos que há muito tempo se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou? Em definitivo, jamais o Senhor vai voltar a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso comigo? Em sua ira, será que o Senhor fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Isso aqui é desesperador, meus irmãos. Talvez você esteja passando por uma situação desesperadora e talvez você fale, mas não foi Asaf que escreveu esse salmo, não, fui eu. É a minha situação, é o meu coração, é a minha alma, sou eu gritando, cadê o Senhor nesse 19º dia de jejum e oração? Senhor, parece que o Senhor fechou os seus ouvidos, e parece que eu e você, nós entramos nesse momento, no dia de hoje, pensando, nossa Deus, o Senhor fechou os seus ouvidos, o Senhor fechou contra mim, será que o Senhor não tem ouvido a minha súplica? A verdade é que nós começamos então a murmurar, e nós começamos a ficar angustiados, e a nossa alma começa, como o salmista diz, a desfalecer, a ansiedade começa a tomar conta, já não há mais força, e parece que tudo começa a ser sufocante. Parece que você está sendo sufocado por uma dor, por uma ansiedade, pelos problemas, pela dificuldade. E você começa a já não ver mais Deus agindo na sua vida. Na verdade você já nem sequer mais ouve ao Senhor. Parece que Ele
está em um silêncio ensurdecedor sobre a sua vida, parece que as coisas não estão indo bem, parece que tudo está cooperando contra você e contra a presença do Senhor na sua vida, parece que você está sozinho, parece que você está sozinha, parece que você foi abandonado, parece que você foi abandonada, parece que você foi rejeitado pelo Senhor. Isso é o que esse salmista diz até o versículo 10. Isso é o que eu e você talvez nessa noite estamos dizendo. Onde está Deus? Deus, o Senhor não tem me ouvido. Já é o 19º dia que eu estou aqui, o Senhor não tem me ouvido. O que será que aconteceu? O que será que tem de errado? A verdade é que no versículo 11 meu coração já fica mais calmo, e eu espero que o seu também fique. Depois, porém, esse porém é muito bom, né? Estava muito difícil, estava muito angustiante, mas o salmista diz depois, porém, está difícil, parece que Deus não me ouve, mas, contudo, entretanto, porém, ele continua dizendo no versículo 11, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos, teus caminhos, ó Deus, são santos, e que Deus poderoso é como o nosso Deus, és o Deus que realiza maravilhas, mostra o teu poder entre as nações, com o teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se o estrondo do seu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pela mão de Moisés e Arão. O problema, meus irmãos, é o seguinte: as situações não são favoráveis, os ventos atuais aos nossos olhos não são favoráveis, o obstáculo é gigante, parece insuperável, parece que a situação que nós estamos passando, parece a situação que você está passando na sua vida nesse exato momento é irreversível, mas a verdade é que quanto mais nós olhamos para o hoje, quanto mais nós olhamos para o problema, para a situação dificultosa da nossa vida, mais nós temos a tendência de nos esquecer. E então nós sofremos de amnésia espiritual, porque Deus não está fazendo hoje, não é porque Ele se esqueceu de nós. Lembra da tua situação, meu irmão, minha irmã, antes de você conhecer ao Senhor? Lembra daquele problema lá atrás que foi resolvido? Lembra daquela situação que parecia ser impossível, mas foi revertida? Lembra-te do passado, lembra-te daquilo que Deus já fez por você, lembra de tantas vezes que Deus salvou a sua vida, lembra-te de quantas vezes Deus protegeu o seu coração, protegeu a tua família, protegeu você. Lembra de quantas vezes Deus fez e operou milagres em sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos recordar, nós precisamos nos lembrar mais das maravilhas e dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Nós não temos experimentado talvez o sobrenatural hoje, porque nós estamos concentrados demais nas dificuldades, nos problemas e nos obstáculos, e eu não quero que você esteja alheio da realidade, mas eu quero te dar um toque. Ei, lembra-te que o Senhor que está contigo hoje é o mesmo Deus que esteve com você ontem, que fez você passar por aquela situação e principalmente te tirou dela. É o mesmo Deus que reverteu uma situação que parecia ser impossível. Esse é o mesmo Deus que está com você hoje. Por isso nós não temos o que temer. Por mais que a nossa alma esteja angustiada, o nosso coração esteja desfalecendo, cheio de ansiedade, assim como Asaf escreve aqui nesse salmo, abrindo o seu interior, o interior do seu coração, da sua alma. Ou esse mesmo Asaf traz o remédio e fala: mas quando eu estou assim eu me lembro de que o Senhor sempre esteve comigo. Eu me lembro de tudo que o Senhor fez lá atrás pela minha vida, e isso é reconfortante demais. Meu irmão, minha irmã, você deseja viver o milagre do Senhor na sua vida?
Você precisa se lembrar todos os dias que o mesmo Deus que está hoje com você é o Deus que esteve ontem, é o Deus que transformou o impossível em possível, é o Deus que transformou um sonho em realidade, é o Deus que transformou uma situação irreversível em algo real e milagroso na sua vida. E eu me lembro de Timóteo, me lembro de que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, da segunda carta que ele escreve a Timóteo, no versículo 8, dizendo: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que a situação não é favorável, os ventos não são favoráveis, as coisas são difíceis, mas Paulo já deu a letra para Timóteo. Lembre-se constantemente de Jesus, do seu sacrifício, de tudo que Ele fez por você, desde o momento em que Ele se sacrificou naquela cruz, até o momento de hoje. Isso é suficiente para que você possa então ter forças, alimentar e nutrir a sua fé, para que você possa viver e experimentar o milagre e o sobrenatural do Senhor, mesmo em dias difíceis, mesmo em situações que parecem ser irreversíveis, mesmo quando o vento não está favorável. Lembre-se, coloque marcos na sua vida. Você precisa se lembrar. Você não pode sofrer de amnésia, meu irmão. Nós não podemos mais sofrer de amnésia. Nós devemos nos lembrar todos os dias de quem Jesus é para nós e o que Ele já fez por nós. Porque esse mesmo Jesus que fez no passado é o mesmo Jesus que atua hoje e vai atuar pelo resto das nossas vidas, e nós vamos encontrá-lo na eternidade. Por isso, lembre-se, não sofra de amnésia. Deseja viver o milagre, experimentar o sobrenatural hoje e pelo resto da sua vida. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer que é impossível, e olhe para Jesus, olhe para Deus, e lembre-se de tudo o que Ele já fez por você, para a honra e para a glória do nome dEle. Espero que Deus possa ter tocado o seu coração nesse momento. Mas, como eu disse no início, nós estamos passando por dias difíceis em nossa comunidade. Dias de luto, dias de muitas dificuldades, dias de que nos resta apenas a oração e o consolo uns aos outros. Para quem não sabe, meus irmãos, nós infelizmente perdemos a nossa irmã, missionária da casa aqui da nossa igreja, Marília Troquês. Ela infelizmente acabou contraindo o Covid lá no Senegal, ficou internada por um tempo e não resistiu. Então aqui ficam os nossos sentimentos a todos os familiares. E nós sabemos, meus irmãos, que nesses momentos, nesses dias que nós temos vivido de muitas percas aqui na nossa igreja em um curto espaço de tempo, nós sabemos que não há palavras para expressar a dor, a tristeza, até mesmo os porquês que surgem nesse momento. Mas o que nos resta nesse momento, como igreja, como corpo do Senhor, é nos unirmos em oração e principalmente consolar uns aos outros. Por isso eu convido você a ficar de joelho na sua casa, ou onde você estiver. Nós vamos estar agora clamando a Deus para que Deus venha com consolo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a família de cada pessoa que infelizmente acabou perdendo um ente querido, sobre cada família enlutada, porque nós sabemos que é somente a presença de Deus que pode consolar o nosso coração. Nós temos a certeza de que nós a encontraremos na eternidade, mas por agora o que nos resta é consolar uns aos outros. Por isso eu gostaria que você pudesse orar junto comigo nesse momento, para que Deus pudesse confortar o coração da Mariazinha, do Dr. Newton, do Alexandre, do Eduardo, do Gerson, marido da Marília, e de todos os seus familiares, e principalmente consolar o coração da nossa igreja, que também sofreu essa perca muito grande, não só dela, mas de todos os irmãos que nós temos perdido por esses dias, infelizmente, mas que Deus possa confortar o nosso coração. Vamos orar. Pai, por vezes falta palavra em nossos lábios, por muitas vezes nós não conseguimos entender os seus planos, os seus preceitos, o que o Senhor tem, Pai, para a sua igreja. Mas a verdade é que nós sabemos que o seu plano é perfeito. Nós traçamos planos, nós traçamos rotas, nós tentamos fazer da nossa maneira, nós tentamos, ó Pai, entender do nosso jeito, mas a verdade é que a resposta está no Senhor, Pai. Por isso, Pai, nesses dias de luto, nesses dias de perca, nesses dias, ó Pai, de muitas dores, o que nos resta, Pai, é clamar pelo Teu consolo,
é clamar pelo teu conforto, é clamar que o Senhor esteja consolando o coração da sua igreja, o coração de cada familiar que tem perdido o seu ente querido, Pai, que tem deixado, Pai, um vazio muito grande no coração, uma lacuna, Pai, a ser preenchida, e essa lacuna só pode ser preenchida pela sua presença. Por isso, Pai, que a presença do seu Espírito seja revigorante em nosso ser, Pai, que a sua presença, Pai, possa revigorar o nosso ser, trazer as respostas necessárias, trazer calma, trazer conforto, trazer consolo para esses dias que são maus, são difíceis, Pai. Mas o Senhor mesmo, Jesus, já nos disse que nesses dias, Pai, nós encontraríamos problemas, nós estaríamos em um mundo cheio de aflições, de dores, de despedidas. Mas nós devemos ter bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu esse mundo, e porque o Senhor venceu esse mundo, o Senhor deu a eternidade, Pai, e nós vamos encontrar os nossos irmãos na eternidade, e poder louvar o seu santo nome, Pai, dizendo: santo, santo é o Senhor, juntos, como igreja na eternidade, Pai. Isso consola e conforta o nosso coração, mas que também que possamos nos lembrar, Pai, que nós devemos consolar uns aos outros. Por isso, Pai, traga compaixão. Ó Pai, faça-nos lembrar, assim como está escrito em Romanos, assim como Paulo deixou bem escrito: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pai, hoje nós choramos, hoje o nosso coração se entristece, hoje o nosso coração precisa ser consolado uns pelos outros, pela perca, pela dor do luto, pela lacuna que ficará, Pai, em nossos corações e em nossa vida, mas que nós sejamos principalmente consolados pelo Teu Espírito. Por isso que a sua presença seja real e consoladora, a presença real do seu Espírito Santo em nossas vidas, na vida de cada família enlutada que tem perdido seus entes queridos, Pai, nesse momento. Deus, proteja a nossa igreja, proteja a nossa cidade, proteja cada um, Pai, e que possamos ver a sua mão restaurando, a sua mão, Pai, nos guiando, e que possamos sentir o seu abraço que é consolador. Também venho te pedir, Pai, que o Senhor possa trazer à nossa memória tudo que o Senhor fez de bom por nós, Pai. Nesses dias nós podemos correr o risco de cair no murmúrio, Pai. Nós podemos correr o risco de cair e ficar reclamando e olhando apenas para a situação e não encontrando mais saída e se afundar nisso. Mas que nós possamos, ó Pai, através do Seu Espírito Santo em nossa vida, nos lembrarmos de quem Jesus é, do que Ele fez e do que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda fará pelas nossas vidas, Pai. A sua promessa é real e o Senhor é fiel para cumprir em nossa vida. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esse dia e nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco, esteja com a sua igreja, mesmo não entendendo os seus planos, o Senhor tem algo extraordinário, algo sobrenatural, algo milagroso para fazer na igreja de Sertanópolis, através da igreja de Sertanópolis, em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, meus irmãos, agradeço por você ter ficado conosco até aqui. Nós vamos nos encontrar amanhã às 8 horas, nos canais ou do Facebook ou do YouTube. Por isso, fique com mais esse refrão e Deus abençoe. Santo Espírito.